Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Meus irmãos, nós daremos hoje uma pausa na exposição do livro de Atos. Hoje nós meditaremos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Peço que você abra a palavra do Senhor, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Versículos 24 ao 27, um texto muito conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vamos nos colocar de pé, reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem. Mateus 7, versos 24 ao 27. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem com atenção o que diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Graças a Deus. Assim diz a palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Pode se assentar? Meus amados irmãos, provavelmente você já tenha pensado, ou tenha pensado até mesmo hoje, sobre a casa dos sonhos. Você deve imaginar uma casa perfeita, talvez porque você está pensando em construir uma, ou comprar uma, ou se mudar de casa, de residência. E esse local, obviamente, tem que ser um local que você poderia chamar de seu. Não apenas de sua casa, mas de seu lar. E para que você o chame de lar, esse local tem que oferecer para você segurança, conforto, comodidade. Tem que livrar você e a sua família dos ventos, da chuva, dos animais, até mesmo dos homens maus. E quem sabe, algum de vocês tenha a pretensão de morar não em uma casa assim comum, mas talvez num apartamento bem alto, no 15º andar, ou quem sabe no meio, ou um pouco mais embaixo. São muitas as preferências, não é verdade? E o fato é que todos nós, em alguma medida, queremos construir ou possuir uma casa. Principalmente os casados e os recém-casados, e aqueles que estão se preparando para se casar, eles têm que ter essa consciência de que você precisa de uma casa. Isso é um bem muito importante. E por isso, irmãos, nós sempre queremos construir a nossa vida em um lugar seguro, que seja firme, forte. Até mesmo quando nós falamos no âmbito espiritual, nós desejamos caminhar por locais seguros. Nós precisamos habitar em um local que nos traga segurança, em que no dia que os ventos fortes da vida baterem de frente, nós estaremos seguros, cobertos. Irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus conta uma parábola que envolve justamente isso. Envolve construções, envolve locais onde nós nos empenhamos para construir, nos preocupamos onde morar,
e até mesmo nos alegramos em ter. E essa parábola, que também vai ser retratada no Evangelho de Lucas, especificamente no capítulo 6, os versos 20 ao 49, e lá é escrito de forma similar, mas com algumas pequenas mudanças. Essa aqui, em Mateus, se encontra no final do Sermão do Monte. E nós percebemos que o Sermão do Monte é uma passagem muito importante que traz muitas reflexões para nós. E uma das coisas que nós percebemos no Sermão do Monte é que constantemente ele apresenta contrastes. Ele faz comparações. Praticamente todas as sessões ali dentro do Sermão do Monte, ele faz comparações. Por exemplo, nós vemos a partir do capítulo 6, os primeiros versículos, ele fala sobre o jeito errado e o jeito correto de dar esmolas. Ele fala também do jeito certo de orar, o jeito certo de jejuar. No capítulo 6, no finalzinho, ele fala sobre o tesouro que nós devemos buscar e aquele tesouro que nós não devemos buscar. Ele fala de ódios sinceros e de ódios malignos. No capítulo 7, o sermão fala sobre a porta larga e a porta estreita, da mesma forma que fala sobre o caminho largo e o caminho estreito. E ali no final, do meio para o final do capítulo 7, ele fala também da árvore boa, da árvore má. E agora fala sobre os dois alicerces. Fala dos dois tipos de construções. E é interessante que, ao contrário, por exemplo, da imagem das duas estradas que estão registradas no versículo 13 e 14 do capítulo 7, esta parábola aqui não traça uma linha simplesmente entre quem está fora ou quem está dentro de alguma coisa, ou de quem sabe, tem um conhecimento e de quem não tem este conhecimento. Porque ambos os homens, os dois homens apresentados aqui, representam pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus. Os dois escutam as palavras de Jesus. E a questão recairá, na verdade, sobre quem obedecerá às palavras de Jesus. Aqui é a diferença entre eles, pois aqueles que ouvem e praticam as palavras de Jesus resistirão às tempestades da vida, enquanto que os demais ouvem e não as praticam, estes cairão em ruína. E é por isso que nós, quando lemos essa passagem, nós identificamos que ela apresenta basicamente dois tipos de alicerce. Ele apresenta um alicerce que produz vida ou que preserva a vida e um alicerce que conduz à ruína. E nós percebemos que, da mesma maneira, os ouvintes de Jesus que estavam acompanhando o Sermão do Monte naquela época ainda, e até mesmo nós, quando chegamos nessa última parte do Sermão do Monte, a grande pergunta que nós fazemos, depois de toda a beleza que foi apresentada no Sermão do Monte, a partir do capítulo 6, a pergunta que nós fazemos é: o que eu vou fazer agora com tudo isso que eu escutei? Certo, Jesus pregou esse grande sermão, outros chamam de sermão da montanha, e agora o que é que eu faço com tudo isso? Tá bom, eu escutei. E aí? Eu obedeço essas palavras que foram ditas ou eu continuo vivendo como se não tivesse escutado estas palavras? Isso é uma pergunta e automaticamente é uma decisão que você toma, mesmo que você não se faça verbalmente essa pergunta, mas você responde ela no seu coração. Irmãos, compreender o que Jesus está dizendo aqui nos traz uma compreensão mais plena acerca da nossa vida. Porque enquanto nós não colocarmos, e essa deve ser a compreensão, enquanto nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, a nossa vida não muda. Até mesmo quando nós falamos de conversão, nós estamos falando de uma atitude que foi resultado de alguma coisa.
Nesse sentido, nós estamos falando da atitude, da ação que se toma ao ter ouvido o quê? A palavra. E nós identificamos que a palavra de Jesus é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, essa palavra de Deus é para nós normativa. É por isso que, retomando o exemplo da conversão, nós não escolhemos como se converter. Não, o Senhor nos chama a abandonar os velhos hábitos e nos condiciona, nos move para reconhecer as bênçãos dos novos atos em Cristo. Então, é muito importante, irmãos, que nós entendamos do que se trata essa parábola e quais os ensinamentos que ela traz para a nossa vida. De modo, irmãos, que é justamente isso que nós faremos neste sermão. Ela é dividido basicamente em duas partes e os irmãos vão compreender de uma forma um tanto mais objetiva como é que essa parábola está dividida. Então, em primeiro lugar, depois dessa breve introdução, os versículos 24 e 25 nos trazem uma ideia, que é a necessidade de nós escutarmos, mas também praticarmos as palavras de Jesus para que nós possamos resistir às tempestades da vida. E aí, quando nós olhamos para o versículo 24, tá? Nós percebemos que aqui o Senhor Jesus inicia essa parábola com uma imagem que na época foi muito clara e ela também é muito clara para nós. Porque ele traz aqui informações que provavelmente foram compreensíveis. Mas aí nós poderíamos refletir. O que Jesus está falando nesses versículos, ele não está dando conselhos literais para quem trabalha na construção civil. Não, ele não está tentando lhe ajudar a construir uma casa. Não era isso que ele estava fazendo, né? Mas ele, de fato, esses ensinamentos vão servir em alguma medida para esse setor específico. E assim como acontece com as outras parábolas, e você tem essa oportunidade, se você já leu ou se já meditou acerca das as parábolas de Jesus, depois dê uma olhadinha nas outras. E o que nós vemos aqui é que em todas as suas parábolas ele estava usando uma situação conhecida, comum do dia a dia, para ilustrar verdades espirituais. É por isso que, às vezes, ele falava as parábolas e muitas pessoas não entendiam, porque não faziam a conexão, e aquilo era intencional. Contudo, como acontece em muitas outras, em que ele explica somente no final, ou mesmo ele deixa que algumas coisas permaneçam enigmáticas ou ocultas, aqui a descrição que ele dá sobre essa construção é autoexplicativa. Ele, ao mesmo tempo que ele ilustra, ele aplica a parábola, de modo que a gente entende sobre o que ele está falando. Então, ele é bem objetivo nesse caso. E ela levanta uma questão que é desafiadora, até como eu já pontuei um pouco no início, porque os ouvintes de Jesus, e agora nós, né, eles têm uma questão a tomar, na verdade, uma decisão. Nós devemos, e eles também pensaram isso, eles ouviram, e aí eles devem ignorar, ou eles ouvem e devem, então, praticar o que Jesus está dizendo. E isso é uma escolha decisiva, irmãos, que aparentemente é uma escolha simples, mas que essa simples escolha terá consequências eternas. E se nós observarmos o versículo 21 desse mesmo capítulo, nós percebemos que o próprio Jesus é a chave para essa escolha. Ele está falando de si mesmo. No versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Perceba, obedecer às palavras de Jesus é a mesma coisa, é equivalente a fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então, o que Jesus está falando, ele está dizendo, olha, você está ouvindo o próprio Deus falar. Então, se é uma recomendação, você tem que se recomendar a ela. Se é uma obrigação, você tem que se sentir compelido a fazê-la. E aí, o começo desse versículo indica uma ação. E nós vamos perceber como é que esses versículos são estruturados. Veja, olha só. Olha o que é que diz o versículo 24. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Olha só. Isso aqui é uma ação. Tá? Ele está dizendo, olha, se você ouve e você pratica, tá? Uma ação, você vai ser comparado a alguma coisa. Até porque nós sabemos que tudo que nós fazemos é sempre comparado a alguma coisa. Então, por exemplo, se você fica dando cambalhota no meio da rua, com menos roupa, você vai ser comparado ao quê? A alguém que está tendo um problema ali, até mesmo vai ser chamado de louco, né? Não é verdade? Se você é são, você vai ser comparado a um homem são. E aí ele faz uma comparação. Você que ouve e pratica, que você age dessa forma, você é comparado a quem? Aí ele diz, você é comparado a um homem prudente. Olha só, essa é a comparação que ele faz. Se você ouve e pratica, você é comparado ao homem prudente. E o homem prudente, ou sensato, é sempre aquele que é contrastado nas Escrituras com o homem tolo, com o homem insensato. As Escrituras fazem várias comparações dessa maneira. Por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 12, versículo 15, diz: o caminho do insensato, ou do tolo, aos seus olhos parece reto, mas o sábio, ou o prudente, ou o sensato, dá ouvidos aos conselhos. O capítulo 13, versículo 16. Todo homem prudente, ou sensato, ou sábio, procede com conhecimento. Mas o insensato ou tolo espraia a sua loucura. E por fim, Tito, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. Por que Paulo está recomendando isso a Tito? Por que os homens idosos ou maduros têm que ser têm que agir dessa forma? Porque essa é a forma sábia de caminhar. Se eles não agirem assim, eles vão agir como tolos. Entendem? Então, o que nós vemos é que a sensatez é um requerimento do Senhor para conosco. O Senhor nos orienta para sermos sensatos, sábios. E essa oração fará, irmãos, o conectivo da ação, que é ouvir e praticar. Ou seja, se você ouve e pratica as palavras de Jesus, você é comparado a um homem sábio, um homem sensato, com o motivo, né, do prudente. E aí, ele vai então, perceba, uma ação gera uma comparação que agora ele vai dar um motivo. Por que você é comparado a um homem prudente se você escuta e pratica as palavras do Senhor? Aí ele dá um motivo. Por quê? Porque o homem sensato edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é o motivo. Mas como assim? E todos nós podemos nunca ter construído ou ajudar a construir uma casa. Por exemplo, eu nunca construí uma casa e nunca ajudei a construir uma casa, né, por muito tempo, né? Contudo, irmãos, é bem provável que nós saibamos que uma casa... na verdade, eu já ajudei a construir uma igreja, tá? Só para pontuar aqui. Os irmãos lá do Piauí vão lembrar disso. E aí, a gente sabe que para você construir uma casa ou qualquer edifício, você tem que construir ele sobre uma superfície que seja sólida, que seja firme. Por quê? Porque se você construir
em cima de uma superfície que não tenha solidez, ele vai balançar, talvez vai afundar e aí vai cair. Então isso é uma questão óbvia. Pô, ele precisa de um local para se sustentar. E a ideia aqui é que o alicerce esteja sobre a rocha, uma superfície estável, de maneira que logo em seguida Jesus explica o motivo disso. Ele deu o motivo, não é verdade? Ele disse, olha, você deve escutar e obedecer, praticamente isso, colocar em prática, porque você vai ser comparado a esse homem prudente, e o homem prudente é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí, ele já deu o motivo, só que agora ele vai explicar por que você vai ser comparado a esse homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí ele dá uma adversidade. Ele diz, no dia que cair a chuva, no dia que transbordarem os rios, no dia que soprarem os ventos e derem com ímpeto contra aquela casa. Olha só, tem uma adversidade. É justamente a adversidade que vai provar o porquê que é importante você construir a sua casa sobre a rocha. E aí ele dá o resultado. No dia que essa adversidade bater na casa, ela não vai cair. Que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Olha só que interessante. E determinado teólogo, chamado Robert Charles Sproul, ele diz assim, nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos a respeito da igreja, é possível que observemos que eles a descrevem por muitas metáforas, ilustrações. Ela é chamada de povo de Deus, de corpo, de família, de noiva de Cristo, porém uma das principais metáforas da igreja é como uma construção. E por que isso é importante? Porque os crentes são chamados, irmãos, lá em 1 Pedro, de pedras que vivem. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E essas pedras que vivem constituem uma casa espiritual. Nós somos pedras de uma casa, de forma espiritual, que está erguida. E o resultado, irmãos, é que essa casa resiste a toda e qualquer provação que bater contra ela. Ela permanece firme. O próprio profeta Isaías, ainda no Antigo Testamento, ele já tinha anunciado a firme pedra fundamental que fornece a única segurança quando as enchentes assolam. Lá no capítulo 28, do versos 15 ao 19, ele diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer nela não foge. Por que ele não foge? Porque aquela pedra não vai se mover. Porque aquela pedra vai continuar firme. E aí o Salmo 62, versículo 6 escreve, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. Olha, e aí, para finalizar, Mateus 16, verso 18. Novamente ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o edifício que é construído nessa pedra permanecerá seguro contra as ameaças. Quem é essa pedra, irmãos? É Jesus. Jesus já tinha sido anunciado como essa pedra angular, essa pedra que vai sustentar todas as outras pedras encaixadas e sustentadas por meio dessa. Então, aqueles que alicerçam suas vidas em Cristo e em seus ensinamentos suportarão as adversidades. Objetivamente falando, o que Jesus está dizendo é, olha, se você ouve e pratica as minhas palavras, você é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E esse homem é sensato, porque no dia que as dificuldades, o vento forte bater contra essa casa, ele não vai cair,
Ele vai permanecer em pé. E Jesus está falando isso de forma metafórica, espiritual. Ele está dizendo, se você ouve e pratica as minhas palavras, você vai se manter forte diante das muitas dificuldades que virão. Porque eu sou essa pedra angular que te sustenta. Mas você não deve apenas ouvir, você deve praticar. E aí eu gostaria de destacar uma aplicação acerca desses primeiros versículos. Que é a ideia que nós devemos perceber, irmãos, que a obediência à palavra de Deus nos traz segurança. A obediência ao que o Senhor nos ensina não nos desampara. Não traz temor, não traz medo, insegurança. Não, pelo contrário. Traz segurança. A verdade sobre a qual Jesus está insistindo aqui, irmãos, nestes parágrafos finais do Sermão do Monte, é que nenhum conhecimento meramente intelectual dele, nem mesmo uma profissão de fé verbal e vazia, embora ambos sejam essenciais em si mesmo, podem subsistir ou podem, na verdade, substituir a obediência ativa dos seus servos. O Senhor não nos chama simplesmente a estudar a palavra. O Senhor não nos chama simplesmente para vir aqui na frente e dizer, eu reconheço que Jesus é meu Salvador. Ele não nos chama somente para isso. Mas ele está dizendo, olha, existe algo mais. Se você fez todas essas coisas, se você chegou a esse conhecimento, a sua vida deve mudar. E a pergunta não é se nós dizemos coisas bonitas, polidas, até mesmo ortodoxas, até mesmo entusiásticas sobre Jesus. Nem se nós ouvimos as suas palavras ou se nós prestamos muita atenção ao que é dito, mas se nós fazemos o que dizemos e se fazemos o que sabemos. Em outras palavras, o que Jesus está falando é que o seu senhorio deve gerar mudança na nossa vida. Uma das formas que nós temos para observar se a nossa vida condiz ao Evangelho é nós simplesmente fazermos uma comparação. Como é que era a minha vida aqui antes de confessar o Senhor Jesus? Como é que eu vivia? Eu vivia dessa forma. Mas agora eu confessei a Jesus. Como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo da mesma forma? Mas se eu estou vivendo da mesma forma, como é que eu confessei Jesus? Aquele que transforma vidas, aquele que me faz uma nova criatura, ou criação, aquele que agora o meu velho homem foi morto e crucificado com ele e agora ressuscitou um novo homem. E agora eu me visto de roupas do novo homem. Como é que eu ainda estou vivendo dessa forma? Não, eu tenho que praticar o que eu estou aprendendo. É por isso, irmãos, que quando nós, vou fazer propaganda aqui de novo, quando nós formos trabalhar a série de estudos sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos na escola bíblica, no próximo mês, nós vamos meditar acerca dessas verdades. Como é possível um crente dizer que confessa a Jesus, que medita na palavra, mas a palavra não gera nele mudança? Como é que é possível isso? Como é que é possível eu saber que uma coisa é certa? Não, eu devo fazer dessa forma porque o Senhor está dizendo. E se o Senhor disse, ele é sábio, ele é soberano, ele é fiel, ele é sobre todas as coisas. Mas eu não vou fazer não. Por quê? Não, é porque eu acho que não precisa. Ele disse para fazer, mas, irmãos, não é condizente com a nossa fé. Na verdade, é a nossa é a palavra que dita o que nós devemos fazer e como fazer. Lembrem que essas palavras devem nos transformar completamente. Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, basicamente, qual é o caminho que traz vida, ou o caminho que preserva a vida? Qual é o alicerce, na verdade? É o alicerce em que nós construímos a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E Jesus nos recomenda constantemente como caminhar e como construir essa casa. Então é importante que nós não apenas escutemos, mas que isso que nós escutamos não passe pelos nossos ouvidos e saia do outro lado, mas que desça e encontre morada no nosso coração. Amém? Os versículos 26 e 27, agora vão fazer um contraste a essa realidade dita aqui. Os versículos 26 e 27 demonstram que quem escuta e não pratica as palavras de Jesus cairá em ruína. E percebam a mesma estrutura sendo aqui repetida. Nós temos até um paralelismo aqui. Ele começa com uma ação. Qual é a ação? Todo aquele que ouve essas palavras e não as praticam. Wesley, escutar é uma ação? É. Deixar de fazer ou não fazer também é uma ação? É. Porque é movida por um propósito. Então você decidiu não agir daquela forma, agindo de outra. Então também é uma ação. Você está agindo de outra. Até porque, se você não agir de uma forma, você sempre vai recorrer para outra. Se você não obedecer a Deus, não, eu não quero obedecer a Deus, não. Você vai obedecer a Satanás. Não adianta. Ou você obedece a um, ou você obedece a outro. Então sempre vai ter uma ação. Essa é a primeira ação. Escutar e não praticar. E não colocar em prática. E aí ele faz uma comparação logo em seguida. A mesma coisa. Esse homem que ouve e não pratica é comparado a um homem insensato, tolo. E basicamente nesses versículos, Jesus chama de insensato todo aquele que ouve e não cumpre as suas palavras. E aí da mesma forma ele dá um motivo. Por que ele é comparado a esse homem insensato? Porque o homem insensato é aquele que edifica a sua casa sobre a areia. O homem insensato, ele não tem preocupação, irmãos. Ele só chega e ele faz, ele constrói, ele começa a colocar tijolo. Não, eu não sei nem onde é, mas ele está colocando tijolo. Ele não cava, ele não bate, ele não procura um local firme, mas ele se assenta em qualquer local. E, meus irmãos, somente o insensato é que faz isso. Constrói a sua casa sobre a areia, pois isso representa uma vida sem profundidade e com pouco ou nenhum compromisso em realizar a vontade de Deus. É o alicerce que não sustenta nenhuma casa por muito tempo. É tão interessante que os versos lá em Lucas, eles destacam justamente o ato de cavar, né? De cavar e procurar um local. Por quê? Porque gera trabalho. E a gente não quer trabalho, irmãos. A gente procura sempre a forma mais fácil, e às vezes a forma mais fácil de resolver os problemas são as formas erradas. E Lucas tem essa preocupação lá no dito dele. E aí, veja a mesma estrutura repetida até o final. Vem uma adversidade. Qual é a adversidade? No dia que cair a chuva, no dia que transbordarem os rios, no dia que soprarem os ventos e derem com ímpeto contra aquela casa, qual é o resultado? Ela vai desabar. E vai ser muito grande a ruína. É interessante que determinado teólogo chamado William Tasker, ele escreve que essa parábola sublinha a verdade de que na esfera espiritual de todas as parábolas anteriores, o ouvir não tem valor se não resultar em uma ação. O modo cristão de viver
jamais pode ser praticado a menos que se baseie em alicerce sólido. E o único alicerce seguro e sólido é o próprio Cristo. Lá em João, no capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor sempre advogou que para o nosso sucesso, para a nossa bênção, nós devemos recorrer a Ele, porque Ele é o único caminho que direciona-nos à salvação. E por outro lado, irmãos, o homem que presta culto de lábios apenas a Cristo, e cujo seu coração está longe dele, diz Tasker, não tem sólido alicerce sobre o qual construir. E embora por algum tempo o seu edifício possa parecer seguro e estável, como o do homem de fé, não obstante, chegando o dia da provação e da adversidade, cairá com um retumbante fragor, e grande vai ser a sua ruína. Eu gostaria de aplicar agora estes 2 últimos versículos da seguinte maneira. Perceba que a desobediência à palavra de Deus leva à ruína. Irmãos, constantemente nós podemos ver que pessoas confessam a Cristo, ou mesmo se dizem seguidoras e reconhecem o Senhor como o seu Salvador, mas não agem de acordo com o que aprenderam, com o que escutaram. Para nós não é novidade alguma quando nós vemos exemplos dessa forma, de pessoas que caminham no Evangelho por muito tempo, mas a vida delas não condiz com aquilo que elas confessam. Elas dizem, o Senhor é meu Salvador. Senhor, Senhor, eu faço muitas coisas em teu nome, mas a sua vida não representa aquilo do que é dito. E aí, outro teólogo, chamado Matthew Henry, diz que existem muitos que confessam a sua esperança de ir para o céu, mas desprezam essa rocha e constroem suas esperanças sobre a areia. Isso não exige muito esforço, mas é espelho da insensatez do homem. Tudo que não está em Cristo é areia. Alguns irmãos constroem a sua esperança na prosperidade da vida terrena. Outros constroem a sua esperança e edificam a sua casa sobre a sua profissão, às vezes sobre os seus privilégios, talvez políticos ou até mesmo religiosos. Outros constroem o seu império sobre dinheiro. Alguns outros confiam apenas na força do seu braço, na qualidade da sua mente, na sua perspicácia, na sua oratória, no seu conhecimento. Eles têm o nome de cristãos, eles recebem o batismo, eles vão para a igreja, eles ouvem a palavra de Cristo, eles até mesmo oram ao Senhor, conversam publicamente, mas eles ainda não tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho. E isso fica evidente nas suas ações. Mas tudo isso não passa de areia, algo instável, algo fraco, que no dia que a adversidade bater, cairá. Irmãos, infelizmente, esse é o caminho que às vezes nós trilhamos. Nós erramos o alvo. Nós achamos que estamos seguindo ao Senhor, mas no dia que os ventos fortes batem, nós percebemos que nós estamos agarrados em areia que simplesmente passam e se derramam entre os nossos dedos, porque esse foi o local que nós decidimos nos segurar, e não na pedra, na rocha que não se move, que não se quebra. Nós reconhecemos que nós seguimos os nossos próprios desejos, e não aquilo que o Senhor tinha ensinado. Sabe, nós até mesmo escutamos exemplos, e eu escutei esse exemplo no seminário de um pastor americano que
tinha muitos anos de pastorado, agora eu não lembro o nome dele, mas ele pastoreou muitos e muitos anos. E chegou um momento que ele percebeu que ele não queria em Cristo. Ele se enganou. Ele não servia ao Senhor. Ele só se converteu depois de muitos anos de crente, de pastorado. E mesmo que isso seja para nós belo, de fato o Senhor operou finalmente ali a salvação, e ele decidiu então examinar-se a si mesmo, isso também é triste. Porque não apenas pastores, mas pode ser que nós vivamos dessa forma. Enganados, acreditando que servimos ao Senhor, mas não servimos. Nós servimos às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos achismos, onde nós dizemos, não, o Senhor vai me perdoar mesmo se eu fizer isso. Então eu vou dar um jeito. Infelizmente, uma das coisas que mais me doem é quando as pessoas dizem assim, não, por que você não se vale do jeitinho brasileiro de ser? Daquele jeitinho que tenta encaixar tudo errado como se fosse certo. Isso é terrível, irmãos, isso é uma abominação. O crente deve caminhar como o Senhor disse, e não conforme a cultura, conforme os nossos desejos carnais. E aí, eu gostaria de concluir este sermão enfatizando que, assim como foi apresentado na introdução, nós vivemos pensando onde nós vamos construir as nossas vidas. Em que alicerce nós fundamentaremos as nossas vidas? De maneira que uma série de contrastes é apresentado pelo Senhor ao longo do seu discurso no Sermão do Monte. O Sermão do Monte apresenta constantemente isso. Dois lados de uma moeda. Ele apresenta um caminho correto, uma ação correta, e ele apresenta aqui uma ação incorreta ou desvirtuada. E nós percebemos que as palavras de Jesus são dadas. E dois tipos de ouvintes são afetados ali. Os que ouvem e praticam, sendo comparados a um homem prudente, e os que ouvem e não as praticam, comparados a um homem tolo. Irmãos, uma questão também deve ser pontuada aqui. Porque depois desses pontos e aplicações, você pode até se perguntar, mas a conclusão que o pregador está chegando é que o caminho da salvação, então, seria por meio das boas obras? Você está falando disso, Wesley? Você está dizendo que você tem que fazer boas obras para ser salvo? Não é nada disso que eu estou falando. Por quê? Porque o Novo Testamento, e a Bíblia, na verdade, oferece salvação apenas pela graça pura de Deus mediante a fé. Em nenhum momento é dito que você será salvo por meio das suas obras, por aquilo que você fizer. O que Jesus, inclusive, está destacando aqui é que aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho e que professam a sua fé sempre hão de obedecer aquilo que eles ouviram. Aqueles que confessam e entendem a verdade do Evangelho, eles expressam essa sua fé, essa sua confiança em atos, em obras, na sua vida. E é justamente sobre isso que a Epístola de Tiago vai nos alertar. Lá no capítulo 1, versículo 22 ao 25, abra aí na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 ao 25. Olha o que é que ela vai nos dizer. Capítulo 1, versículo 22 ao 25. Diz assim: versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu espelho, no espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que nós vemos aqui é que o Senhor Jesus nos alerta que o homem prudente é aquele que segue a prática da sua fé. E tudo isso, irmãos, é consequência do ato misericordioso e impagável do Senhor Jesus. O Senhor Jesus entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, justamente para possibilitar que você haja de acordo com a sua fé. Porque o homem que não crê em Jesus, ele não age de acordo com aquilo que ele diz, mas ele age de acordo com aquilo que está no seu coração. E o crente não é assim. Ele age de acordo com a orientação de Deus. Aquilo que o Senhor orienta é aquilo que ele crê, mas é também aquilo que ele faz. O Senhor nos concede essa possibilidade, essa capacidade por meio da ação do Espírito Santo que nos capacita. É justamente isso que nós estamos vendo no livro de Atos. Nós já chegamos no capítulo 6 do livro de Atos e nós vemos que o Espírito Santo capacita os crentes com poder para que os crentes façam. Não apenas ouçam tudo aquilo que foi dito nos evangelhos, mas eles façam, eles mudem, eles possam agir de acordo com aquilo que eles creem. É justamente sobre isso que o livro de Atos nos apresenta. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque é importante que nós compreendamos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. É muito interessante também que o autor C.S. Lewis, em uma das suas obras, se não me engano, não vou lembrar o nome da obra. Eu não sei. Mas ele diz mais ou menos assim. Ele diz, olha, no final das contas, só há dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que dizem, seja feita a tua vontade, e aqueles outros que dizem, seja feito a minha vontade. É justamente isso que diferencia o homem salvo, crente, do homem ímpio, descrente. Irmãos, o que Jesus está dizendo é, você ouviu as palavras do Senhor. Você entende tudo aquilo que está nas Escrituras. Mas você vive da forma como foi apresentado? Às vezes a gente debate assim, não vamos discutir doutrina. Mas a gente deve discutir doutrina ruim. Doutrina boa foi feita para ser recebida. Doutrina ruim foi feita para ser discutida. Qual é a doutrina ruim? A doutrina ruim é aquela que você aprende, que você ensina, mas que você não vive. Essa é uma doutrina ruim. Essa é uma doutrina que não gera frutos. E como é que nós sabemos se a nossa doutrina é ruim ou se é boa? Nós vivemos aquilo que nós sabemos que é verdade? Meus irmãos, nós devemos meditar nessas questões todos os dias. Porque todos os dias nós somos assaltados com um gabarito
para que você responda se você aprendeu ou não do Evangelho. Às vezes vem todo tipo de questão. É só você pensar. Vem situações onde, por exemplo, eu minto ou não minto? Mas se eu mentir é pecado. E se eu não mentir, Deus vai se agradar. Aí essa situação se coloca ali na sua frente. Aí você vai responder, positivo ou negativo. Às vezes vem um atribulado e aí ele chega diante de você e ele acha que você é um problema na vida dele e ele se coloca lá e ele diz, olha, você é o problema. Agora você tem a opção diante disso de responder bem, aconselhando, conduzindo, suportando, ou você tem a opção de chutá-lo fora, bem longe de você. O que será que o Senhor recomenda? E durante todo dia você vai ter um gabarito para responder, justamente para colocar em prática aquilo que você aprendeu. O dia do Senhor nos lembra justamente isso, de que o Senhor nos chamou para adorá-lo. O Senhor não nos chamou no dia dele para outra questão que seja. Ele nos chamou para adorar. E nós devemos responder positivamente a ele, irmãos. Porque nós temos esse conhecimento. Que o Senhor nos ajude. Que o seu Espírito Santo nos conduza para nos arrependermos de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas também que ele nos guarde pelo caminho, para que nós não descarrilhemos do trilho. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós lemos a tua palavra, nós meditamos, Pai, acerca dela, e nós pedimos que o teu Espírito Santo nos traga consciência de todas essas coisas. Que sejamos convencidos do que a tua palavra diz, de tudo aquilo que o Senhor nos orienta para que façamos, para que não sejamos comparados a um homem tolo, que não sabe onde construir a sua roça, que não conhece a Cristo, mas que o Senhor nos ajude a sermos comparados a homens prudentes, sábios, que constroem as suas vidas, as nossas casas, sobre o Senhor. Abençoa, Pai, a nossa caminhada, nos ajuda. Não é fácil, Pai, mas rogamos pedindo que o Senhor nos cubra com a tua bênção. É no nome de Jesus que eu rogo, intercedendo pelos teus filhos. Amém.